Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor é aquele que abre as portas, usa os seus vasos na terra para nos fazer convite. E nessa tarde em especial eu louvo a Deus pela vida da Célia, da Cris e toda a diretoria do Círculo de Oração. Abra suas Bíblias comigo. Livro de Números, capítulo 27. Números 27. Louvado seja o nome do Senhor. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de todas as congregações, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu pelo seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dai-nos possessão entre os filhos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Antes das irmãs se assentar, olha para a irmã que está do seu lado, para esse irmão que Jesus colocou no seu lado nessa tarde, e diz para ele: a sua causa é justa. A sua causa é justa. Os irmãos podem se assentar, dando honras e glórias ao nome do Senhor nessa tarde. Eu gostaria de ministrar essa palavra abaixo de um tema, e o tema é: com propósito nós venceremos. O capítulo 27 destaca o interesse, o cuidado de Deus, não só ao povo de Israel, mas também ao cuidado com as mulheres, o cuidado dedicado do Senhor às mulheres, mesmo antes de mulher ter voz, mesmo antes de mulher ter vez, mesmo antes da mulher conseguir conquistar o seu espaço na sociedade, ela já tinha um Deus que lutava pelas suas causas. A narrativa da história é 5 mulheres que marcaram a história de Israel, tendo não só conseguido mudar as leis de herança territorial, mas também preceitos divinos dados ao servo dele, Moisés. A história se inicia em Números 27 com genealogia. Toda vez que a história se inicia com genealogia, os seus registros são importantíssimos, de extrema relevância para os tempos bíblicos, pois estão atrelados à história de cada indivíduo. Também era importante para determinar o local de residência onde aquela família estava localizada, para transferência de propriedade, sucessão de trono a partir do período da monarquia, e também para as prerrogativas sacerdotais. Por isso a genealogia traz uma importante descrição para nós em nossos dias. A
Bíblia diz que os netos de Gileade teve 5 filhas. Gileade é neto de Manassés. Quem se lembra de Manassés, filho de José? Aliás, filho de José, aquele que é filho não mais, não menos de Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, período patriarcal. As filhas de Zelofeade eram mulheres nobres. As filhas de Zelofeade se preocupavam não só com o seu bem-estar, não só com o bem-estar da sua família, mas se tem uma coisa, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a preocupação delas era com o nome maior do que estava atrás delas, era com o nome do pai. O nome do pai fez com que as filhas de Zelofeade se preocupassem ao ponto de entrar diante de uma grande assembleia, pedindo por uma causa. Eu entendo que o pai delas havia morrido, e elas são rápidas a dizer que elas têm direito àquela herança. Por isso, tão grande participação no momento da história de Israel. Essas mulheres entram. Para que entendamos essa cronologia, precisamos voltar um pouquinho nos fatos. Deus havia feito uma promessa ao povo que estava cativo no Egito, ao povo de Israel: vou tirar vocês com mão forte, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas após a saída, conforme instruído pelo Senhor, Moisés vai denominar 12 homens para ir sondar a terra, e eles vão ter que trazer relatório daquilo que estão vendo. A Bíblia diz que só 2 traz o relatório afirmativo, que a terra é boa, a terra é boa, a terra existe, a terra é próspera, a terra é frutífera, mas 10 vem trazendo o relato contrário. Em Números 12:32, a Bíblia diz que eles espalharam entre os israelitas relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra pelo qual nós fomos enviados em missão de reconhecimento devora aqueles que vivem nela. Todos os que vimos lá são de estatura grande. 10 espias infamaram a terra, trazendo tristeza ao coração do povo, trazendo desânimo ao coração do povo, trazendo desmotivação ao coração do povo. Mas Josué e Caleb está dizendo: a terra é boa, tem gigante sim, mas se o Deus do céu quiser, Ele nos dá. A terra é boa, tem as limitações sim, mas se Deus do céu quiser, Ele pode fazer reviravolta. 10 dos espias falaram contrário, mas nós lemos juntamente Caleb com Josué, quando desce falar que a terra é boa, eles estão contra 600 opiniões contrárias. Não é só uma, não é só 10, é 600, a ponto da Bíblia dizer que eles querem tirar Caleb de fora da tenda e apedrejar ele. Eu não sei para quem nessa tarde, mas eu sinto Deus falando aqui: não se preocupem se a sua opinião está fazendo com que você seja perseguido. Não se preocupem se a palavra que você trouxe é boa, mas alguém está dizendo, pensando ao contrário, e você muitas vezes fica continua defendendo aquilo que Ele te mostrou, continua defendendo aquilo que Ele te disse, porque Ele é poderoso para fazer na tua vida aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Não se espante, assim como Josué e Caleb sofreram represárias por aquilo que viram, por aquilo que falaram, assim também é na nossa vida. Quando os opositores decidem perseguir, mantenha o teu foco naquele que te fez a promessa. O povo não permitiu, o povo permitiu ser levado pela voz da maioria. E às vezes não, na maioria das vezes, Deus não fala pela voz da maioria, Deus fala pela voz da minoria. Eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está dizendo: continua naquilo que Deus te prometeu, deixa de ouvir a maioria, as contrariedades, aquilo que levanta, aquilo que fala contrário, porque o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Vou repetir até você entender: o Senhor é contigo, Ele é contigo.
oposição pode querer te matar, Caleb, mas não perca o foco. A oposição pode querer te apedrejar, mas não perca o alvo. Deus sempre vai usar 1 ou 2 para dizer: continua, vai em frente, continua, não desista. Deus vai salvar, Ele vai fazer, a porta vai abrir. Não desista, continua. Se Deus falou, vai cumprir. Não importa quanto tempo você está esperando. A Bíblia nos diz em 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco. Deus vai mudar uma das maiores fontes legislativas da história do povo, por causa de 5 mulheres. Vou repetir, não precisa muito, precisa de 5. Não precisa de 10, precisa de 5. Não precisa de 50, precisa de 5 que acredita naquilo que Ele falou. Aleluia! Leis humanas não anulam promessas. Escassez de recurso não anula promessa, porque nunca é sobre o que te falta, é sobre o que você tem. Nunca é sobre aquilo que te falta, é sobre aquilo que você tem. O que você tem? Talvez é pouco para alguns, mas para Ele é o suficiente. O que você tem? Talvez não serve aos olhos de alguns, mas para Ele é o suficiente. Tem uma mulher na Bíblia que só tinha um punhado de farinha. Tem outra que só tinha uma botija de azeite. Tem um que só tem talha cheia de água. O que você tem? Deus vai usar o que você tem para começar a mudar a história da tua vida. Por consequência da falta de confiança daquele povo, toda aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. A herança da terra era concedida apenas a quem tinha filhos homens. E essa história é extraordinária, em todos os sentidos. Mulheres que parecem insignificantes à primeira vista. Mulheres que são da menor tribo, a menor tribo de Israel, entre as 12 tribos. Porque José, a sua herança foi dividida entre Efraim e Manassés. Só que em número 26, em número primeiro era a menor tribo, mas em números 26 já não é mais a menor. Ela cresceu, ela expandiu. Essas mulheres do mundo patriarcal provavelmente eram jovens, pois a Bíblia diz que elas eram solteiras. No entanto, a história toma uma direção diferente do que se esperaria. As filhas de Zelofeade não se conformam com a resposta que ela tem. Sabe qual é o nosso problema? Porque quando alguém diz não, a gente se aquieta. Quando alguém diz não, a gente para de lutar. Quando alguém diz não, as nossas forças se esmorecem e a gente acredita. Essas mulheres já tinham uma resposta. Qual era a resposta? Não tem herança, não tem terra, não tem. Não, elas já tinham a resposta, não, elas já tinham. Mas elas me ensinam que quando o homem já deu o diagnóstico contrário, quando na terra a resposta é não, tem um Deus no céu que a gente pode recorrer. Tem um Deus no céu que a gente pode recorrer. Eu não sei para quem Deus está dizendo. Você pode até ter ouvido não, mas recorra a Ele, recorra a Ele, recorra a Ele, recorra a Ele hoje, recorra a Ele. A fé que faltou para os 10 espias anteriormente vai sobejar na vida das filhas de Zelofeade. A fé que faltou ao ponto deles dizer, nós entrar na terra, não, tem gigante. Elas chegam para Moisés e dizem, nós queremos a terra. Tem coragem. Tem coragem para pedir. Se você tiver coragem para sonhar, para pedir, Deus tem coragem para realizar. Deus tem poder para realizar. Deus não é como eu e você que depende das circunstâncias estar favoráveis para Ele agir.
situações contrárias, em situações desfavoráveis. Dai-nos a terra. Que a fé das filhas de Zelofehad não falte a nós. Que a fé dessas mulheres não falte a mim, não falte a você. Eu vim anunciar nessa tarde, como profetisa de Deus nesse altar, que os nossos posicionamentos hoje aqui farão que o governo dos céus desça sobre nós. O governo dos céus vai descer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, porque Deus quebra protocolo por causas justas. Deus estabelece leis para mulheres posicionadas. Deus entrega a herança local de governo para pessoas que se dispõem. Então uma posição tua nesta tarde vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar todinha a tua história. 5 mulheres, uma promessa, 2 preocupações e um objetivo. E fique calmo que não é nome de filme não. 5 mulheres, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, se agarraram a uma promessa. Qual é a promessa? A promessa não foi feita a elas. A promessa é que o pai vai herdar a terra prometida. Quem é o pai? O pai é Zelofehad. A promessa não é delas, a promessa é do pai. 2 preocupações. A terra é do pai. A terra vai ser passada para o nome do pai, mas o pai está morto. Morto. É como se a gente pensasse, eu preciso disso, eu posso fazer isso, mas a pessoa que podia, que era a ponte que Deus ia usar, já não vive mais em nosso meio. O pai tem a terra, o pai vai herdar a terra, o único problema é que o pai está morto. O pai está morto. Mas elas têm um pedido, elas têm uma busca, elas têm um desejo. Não importa o que morreu, continua tendo um desejo. Não importa a área que está em silêncio, continue buscando. Não importa, não importa, não importa quem prometeu e não cumpriu, continue acreditando. Não importa que a situação não esteja te fazendo prosperar, te fazendo andar, te fazendo caminhar, continua acreditando, continua. Não, essas mulheres vão entrar na história. Há 4.500 anos atrás essa história está ocorrendo, mas elas vão entrar na história com seus nomes marcados, para que nos faça entender que as nossas causas não passam desapercebidos. Alguém não valoriza aquilo que você tem colocado diante de Deus, mas o Senhor não lança fora qualquer pedido. Ele não lança fora qualquer pedido, Ele escuta e ouve as tuas orações. Nosso pai morreu no deserto por causa do seu próprio pecado. Elas estão dizendo, nosso pai não fez aliança com Corá, Datã e Abirão. Ele morreu por causa do seu pecado, não por rebelião. Elas deixam bem claro isso a Moisés. Nós não estamos pedindo porque o nosso pai entrou em rebelião contrária, não. Nosso pai morreu por causa do seu pecado. Mas é justo, porque ele morreu, o nome dele ser retirado do meio do clã dos seus irmãos. Nós queremos a herança do nosso pai. Simples assim. Diretas assim. Mulheres que deixam lições para nós. E eu quero falar no mínimo de 4. Decisões decidem destinos. Marca isso. Suas decisões vão definir o seu destino. As decisões de hoje vão escrever o teu futuro. A falta de perspectiva pode fazer você perder o foco da promessa, mas elas sabem daquilo que precisa e elas sabem aquilo que lhes falta. Eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber o que me falta e eu preciso saber aonde eu quero chegar.
Se tudo é com entendimento, a minha vida no altar de Deus também tem que ser. Eu preciso entender para onde eu vou, o que eu quero, qual é a finalidade, o que eu preciso para dentro de casa, o que eu quero no seio da minha família. O fato de parecer causa perdida não significa que não possa ter uma reviravolta. Pode estar dando tudo errado, o Deus de reviravolta chegou na história das filhas de Zelofehade. Segunda lição, toda ação tem uma reação e toda reação tem uma consequência. Elas precisam romper suas limitações com coragem num dos maiores desafios da época, que era fazer a sua voz ser ouvida. Elas não estão em 2025, que tem direito até de pregar, não, elas vivem há 4.500 anos atrás. Quem respondia por elas primeiro era o pai, depois os irmãos mais velhos, mas elas não tinham irmãos. Depois dos irmãos era o marido, mas elas não eram casadas. Elas precisavam fazer que a sua voz fosse ouvida. E se levantaram na maior assembleia pública perante o tabernáculo de Moisés. Não é só Moisés que está na reunião. É Moisés e os 70 anciões que ajudam ele a governar o povo. E é diante desses homens que chega a 5. Está entendendo quando eu disse não precisa de 10, precisa só de 5. Elas foram 5 mulheres que mudaram a história de todas as gerações femininas do mundo até Jesus voltar. 5 no mesmo propósito. 5 que oram pelas mesmas causas. 5 que se consagram pelos mesmos alvos. A quarta lição. Terceira lição, demonstra as suas vulnerabilidades para Deus. Demonstrar a sua fraqueza, sua vulnerabilidade para Deus não te torna fraca, querida. Não te torna fraco. Não é contar mazelas e mostrar mazelas, não. É mostrar para Ele a tua necessidade. É mostrar que mesmo diante da luta e aflição, você é dependente dEle, confiante nele. E se o Pai terreno falhar, o Pai do céu não falha. Na ausência do Pai terreno, essas mulheres não vão ficar no prejuízo. Olha aqui para mim e levante a sua mão se você puder. Eu quero profetizar na sua vida e na sua família. Diante da falta de alguém, você não vai ficar no prejuízo. Você não vai ficar no prejuízo. Você não vai ficar no prejuízo, porque o Pai Celestial não vai deixar. Ele não vai deixar, Ele não vai deixar. Quarta lição. Quem preserva o nome do Pai tem seu nome lembrado. Como Zelofehade não tinha filho varão, seu nome de sua família por si só seria perdido. O nome do dono da herança, do possuidor da terra será preservado. Se você entende o que eu estou pregando aqui, você sabe que quem preserva o nome do Pai do céu jamais será esquecido. Quem cuida do nome dEle em santificação, quem cuida do nome dEle em testemunho, quem cuida do nome dEle em vida reta, quem cuida do nome dEle nas disciplinas espirituais, vai ter o seu nome lembrado, pois o Pai do céu não esquece, Ele não esquece aqueles que não deixam o seu nome ser escandalizado, Ele não esquece aqueles que não deixam o seu nome cair em vergonha, Ele não esquece aqueles que não deixam o seu nome ser desonrado, porque enquanto alguém está cuidando do nome dele, ele está lembrando da causa dela, ele está assinando a causa dela, ele está decretando vitória na causa delas. Ao serem atendidas na sua petição, ela carrega nomes com mensagens reveladoras da parte de Deus, tanto para ela quanto para nós. O nome Macla significa confiança. Então dá a Deus a confiança que lhe é devida. Vou dizer para alguém aqui nessa tarde: dá a Deus a confiança que lhe é devida, Macla. Dá a Ele a confiança que Ele quer.
Aqui Ele quer receber da sua parte, que Ele é o único que pode fazer algo por você e pela sua causa. Ele trabalha, Ele está em movimento por aqueles que nele esperam, Noa. Desacelera seu coração, aquieta sua alma, porque Ele está trabalhando em seu favor. Ele é a liberdade que Cristo te libertou, Ogla. Nenhum laço, nenhuma seta, nada pode te alcançar nesse caminho, porque você está livre em Cristo Jesus, os seus pés estão desamarrados, você não vive presa, não vive amarrada, mas vive em liberdade de vida, porque Cristo te libertou. Pois toda a autoridade está no céu, está na terra e debaixo dela, Milca, não se preocupe, porque Ele é autoridade no céu, é autoridade na terra, é autoridade debaixo dela. Tem alguém pensando, mas se eu não tiver voz eu não tenho, se eu não colocar a minha mão não acontece, se eu não falar as coisas não andam. Entenda uma coisa, Milca, a autoridade é dele, a autoridade é dele, a autoridade é dele. Uma palavra que Ele disser, uma palavra que Ele disser, uma palavra que Ele disser, a vitória chega, a vitória chega, a vitória chega, a vitória chega. Então o Senhor encontrará prazer em ti, Tirza. O que nós estamos fazendo aqui, se não é a graça e o favor de Deus encontrado em nós, trazido para nós. O favor de Deus é sobre a nossa vida através da graça. A graça que nós recebemos, mas não merecemos. Não merecia antes e não merecemos agora. Eu costumo dizer, não merecia essa graça quando vivia no mundo, mas também não mereço agora que sirvo a Cristo. Não merecemos. E enquanto ainda vivamos 70, 80 anos fazendo, granjeando, trabalhando, ainda não somos merecedores desta graça, porque é favor imerecido que vem do alto para a nossa vida. Deus muda essa história. Números 27, falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas. Não há história que Deus não mude. Não há situação que Ele não transforme. Eu sinto Deus aqui hoje dizendo para alguém. Eu sinto Deus revogando decretos aqui hoje. Eu sinto Deus validando causa, Deus legitimizando palavras de ordem para te favorecer. Eu sinto Deus aprovando pedidos justos aqui nesta casa hoje. O capítulo 37, o verso 11 e 12 de Números termina com feliz para sempre, porque todo aquele que anda com Deus, todo aquele que ouve a Deus, todo aquele que obedece a Deus tem um final feliz para você. Vou repetir para você entender. Tem um final feliz para você. Tem um final feliz para a tua casa. Tem um final feliz para a tua família. Tem um final feliz para você. Tem um final feliz para você. Em posse da terra prometida, elas decidiram continuar obedecendo ao Senhor, casando com homens do mesmo clã. Elas se casaram com seus primos. Não existe questão humana que não se traduzem em princípios morais. Até parece que tudo aquilo que nós estamos fazendo, que tudo aquilo que nós fazemos, só são princípios divinos. Mas esse livro é o direcionamento de postura moral que qualquer um de nós precisa ter para ter uma vida feliz, para conquistar um final feliz. Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, diante da vitória, diante da bênção, diante da conquista, diante da palavra de ordem que receberam, do benefício da possessão da terra, do recebimento da herança, elas continuaram obedecendo a Deus. Fique em pé nessa tarde. Eu quero orar com você e para você. Diante da vitória que Deus vai trazer para você, para a sua casa,
para a sua família, para a sua história. Há uma necessidade que você continue na posição de moralidade diante de Deus. Continua pedindo aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Eu quero chamar a Keren para adorar o Senhor. Enquanto a Keren louva, eu quero te convidar. Você que deseja e que quer vir aqui à frente, para que nós oramos juntos, saia do seu lugar. Você que tem uma causa, aos teus olhos ela é justa, e você precisa de uma intervenção do céu aqui hoje. Você precisa que Ele desça com vitória, com livramento, com graça, com milagre. Você que tem pedido por uma causa, por uma necessidade. Você que espera que o céu se abra em favor da sua necessidade nessa tarde. O Deus do céu, se tiver a tua causa por justa, vai descer com vitória na sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Adore ao teu Pai nesta tarde. Aquele que pode fazer milagre na tua história. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. E eu sou o único que escolheu ficar. O amigo confidente e o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Ele é a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai.
falha, Ele não falha. Recebe um abraço do Pai hoje aqui, porque Ele não falha. Ele não falha. É só chamar por Ele. É só clamar por Ele. É só pedir por Ele. Chama por Ele, chama por Ele. Clama por Ele, chama por Ele, clama por Ele. Chama por Ele, chama por Ele, chama por Ele, clama por Ele. Abrace alguém essa tarde que está do seu lado, nós vamos orar. Ora com alguém nessa tarde, diz para ele: você não está sozinho não, 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 não. Você não está sozinho não, você não está sozinha não, você não está sozinha não. Senhor, Tu és a solução de todos os problemas, dos problemas grandes e dos problemas pequenos. E tudo que nós fizemos devemos fazer sobre a Tua orientação, pois Tu és o Deus que dá a última palavra. Quando o Senhor fala, a solução chega, o milagre é anunciado. Há um espaço dedicado às mulheres que demonstra que o Senhor não confere a nós posição secundária, e que a Sua vontade é que nós nos levantemos como mulheres posicionadas aonde quer que seja que o Senhor quer nos usar, na igreja, no trabalho secular, na casa, no ministério. O Senhor marcou esse dia nas nossas vidas para nos direcionar. Nos ensina a governar sobre as lutas, nos ensina a governar sobre as dificuldades, nos ensina a governar sobre as enfermidades, sobre os medos, sobre as angústias, sobre os sofrimentos da vida, sobre as palavras contrárias. Estabeleça, ó Deus, o Teu governo divino dentro dos nossos lares. Traz o Teu governo eterno sobre os nossos filhos, sobre a nossa posteridade. Ah, Jesus, molda-nos para sermos equilibradas, sábias, mulheres que se dominam, mulheres com autoridade, respeitadas na sociedade, respeitadas pelos seus familiares e pela sua liderança. Ah, Jesus querido, traz sobre nós o Seu favor nessa tarde. Traz sobre nós o Seu favor nessa tarde. E encontre prazer em nossas vidas. Encontre prazer em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Abraça o seu irmão e volte para o seu lugar adorando a Deus.